E também aí a nossa espectadora mais importante da noite, a Bianca Oliveira, minha esposa. Ela falou assim, fez uma Ah, pergunta pra só... você, ó. Ela falou assim, ó, o Ah, Matheus já foi aluno do professor Olavo de Carvalho? Esse eu não sei, Matheus, se já foi, foi aluno ou se você acompanhava só a literatura dele, fui, do COF? fui aluno sim. Do COF no seu penúltimo ano. No seu Uhum, penúltimo ano eu fui aluno, acompanhei o COF por um ano, vi muitas aulas na primeira fase do Olavo. Eu conheço até bem a lore do Olavo de Carvalho, o que ele pensava, etc, etc. Nesse ano em que eu fui aluno do Olavo, eu tive uma desavença com ele. uhum. Inclusive, salvo engano, na aula 511, ele me critica. Certo? Tem uma aula do COF em que eu sou criticado. Ele também respondeu a uma pergunta minha em aula do COF. Pergunta minha sobre. Eu não me lembro qual foi a aula, mas está entre a aula 500 e eu acho que nunca teve uma aula 600 do COF, que ele faleceu antes. É, salvo engano, eu fiz uma pergunta sobre Pierre Boutin. Qual a opinião dele sobre Pierre Boutin? Ele fala o seguinte: que Pierre Boutin, entre as minhas referências, ele é uma referência que eu propositalmente não trouxe para o Brasil, porque ele é um autor muito difícil. E é mesmo, eu comprei os livros do Pierre Boutin, até pouco tempo atrás não tinha na internet, todos não têm. É um autor muito difícil, sim. E ele foi um dos que melhor entenderam essa questão do que viria a ser o outro, Uhum. certo? Mas Interessante. é um autor muito difícil. Ele foi um dos que previram que essa esquerda americana, essa new left americana, que é tributária de uma esquerda degenerada, francesa e em menor grau alemã, italiana e também brasileira, claro, iria se tornar uma esquerda muito controladora. Ele previu na época que o centro da política da New Left americana deixaria de ser a esquerda econômica e passaria a ser a esquerda sexual. Previu certas coisas assim de uma forma muito assustadora até. Você tem ideia, ele previu até mesmo que a cultura. Isso ele falou num livro de 79, chamado Apocalipse de Desejo. O Apocalipse do Desejo. Ele previu em 79 que o país líder da cultura pop seria o Japão, Olha aí, nessa no época acho que não futuro. tinha nem indústria de anime direito, né? Tava engatinhando. Não, o cara previu até isso aí. O Impressionante mesmo. cara era muito bom esse sujeito, esse Pierre Botano. Só que é muito obscuro. Não é Uhum. assim. E ele comenta uma coisa também, né? Que, vejam, o objetivo de todo esse povo, e Michael Jones também entendeu isso muito bem, é. Ele foi um dos poucos que previram também, Pierre Botano, foi um dos primeiros a falar, que esse movimento de New Left iria criar uma coisa que nessa época era anátema ainda, que era o casamento gay, que seria aparecer, que a esquerda sexual ela iria assumir essa pauta LGBT. Até os anos 2000, Obama se dizia contra o casamento gay, sabia disso? Que na primeira eleição, Obama disse que era contra o casamento gay. Que era Sim. ele disse, isso aí não tem assim. O próprio Obama, né, que é homossexual, inclusive, né, porque você viu, né, que foi publicada uma Eu carta, vi você né, comentando que hoje no vídeo. foi publicada uma carta que o Obama assume que é homossexual. Uma carta dele, a namorada, que terminando com ele, namorado, ele é contra, certo? Isso foi em 2000. Pode falar disso aqui? Pode Pode, falar. é Tá interessante falar tranquilo, né? disso, que eu vi que você publicou um vídeo hoje falando sobre a questão do jornalismo que no Brasil não existe direito, né? Não existe Sim. mais, né? Na verdade. E esse é um dos temas que você deu como exemplo, que saiu lá fora, em várias mídias aí, Brasil afora, que no Brasil ninguém nunca nem ouviu falar disso. Sendo que há até, como você disse, uma Sim. carta a respeito. Sim, sim. Cara, olha, no Brasil, a imprensa brasileira já há um bom. O Brasil tem uma performance absurdamente ruim nos índices de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? Uhum. Freedom of Press Index, esse tipo de coisa. O Brasil tem performance comparável a de países que são ditatoriais.
certo? A imprensa brasileira, o discurso brasileiro é muito regulado, especialmente, talvez ele seja mais regulado depois de 88 do que antes, por incrível que pareça. Verdade. Censura prévia. Nunca houve censura prévia no regime militar. Pois é. Não houve. Impensável, certo? Censura prévia, não. Prévia, não. Certo? Deixar claro assim, a prévia é ruim e a posterior é ruim. Mas a prévia é um negócio grave. É pior do que a depois, né? Que você sabe? pode ver a luz do dia, antes de saber o que é. Sim. Né? Sim. Vou te citar um exemplo. Está passando o tempo? Estou gostando muito de conversar aqui.